Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. Na música brasileira de concerto, não foram poucos os grandes nomes que aproveitaram referências da música popular e mais especificamente do choro para compor. Villa-Lobos, Francisco Mignone, Lorenzo Fernandes, Guerra Peixe e Cláudio Santoro, entre outros, tiveram a música dos chorões como uma das inspirações para as suas criações, resultando num repertório clássico e brasileiro que é uma das marcas da fase nacionalista da nossa música clássica, como contam os livros e outras fontes de referência. O interessante é que o processo inverso, ou seja, choros com traços da música de concerto, vem acontecendo cada vez com mais frequência. Uma pegada que tem como referência inicial o maestro chorão Radamés Inátali e que segue viva até os dias de hoje, seja através de inspirações que vêm das melodias e harmonias dos grandes compositores clássicos, seja por meio de técnicas de instrumentação e timbragem que remetem ao universo erudito. Pois são esses choros influenciados pela música de concerto que vão formar o repertório dessa edição do nosso programa. A começar por um dos chorões mais inspirados da atualidade e que naturalmente é de casa aqui na Casa do Choro. Naylor Proveta, instrumentista, compositor e arranjador, nascido há 56 anos na cidade de Leme, no interior de São Paulo. Entre as raízes musicais dele está, em primeiro lugar, a banda de música da cidade, onde o pai dele tocava. Isso, claro, além de outras referências sonoras que foram se agregando à bagagem dele, como, por exemplo, a música impressionista de Debussy e Ravel, que está presente nos timbres e harmonizações de composições de Proveta, como essa que a gente escolheu para abrir o repertório do nosso programa. Valsa dos Quatro Tempos, que a gente vai ouvir numa gravação de 2016, na flauta de Toninho Carrasqueira, no trompete de Jean-Pierre Rickenbusch, no trombone de Jorge Neto, nos saxofones de Beatriz Pacheco, Danilo Rocha, Herbert Lucas e Jean Araújo, e nos clarinetes de José Luiz Braz, Vaz e Alencar e do próprio compositor da música, Naylor Proveta.
Composição de Naylor Proveta dedicada ao pai dele, o acordeonista Geraldo Azevedo, e a Maurício Carrilho, a Valsa dos Quatro Tempos é uma das faixas do CD Coreto do Leme, disco independente de 2015, no qual Proveta parte do seu berço musical, ou seja, a sonoridade das bandas de música, para explorar as interfaces com outros universos, como, por exemplo, o da música de concerto. O próximo número do nosso repertório é outro exemplar dessa espécie de coreto impressionista que resulta desse trabalho do Proveta. Polca de Coreto, mais uma composição dele que aqui toca seu clarinete com acompanhamento misto, ou seja, os 6 cordas de Edmilson Capelupi, os 7 cordas de Edson José Alves, diretor musical do disco, e um quarteto formado pelo violoncelo de Robert Sutholtz, a viola de Marcelo Jafé e os violinos de Nelson Rios e Bettina Stegmann.
Depois dos toques impressionistas dos choros de Naylor Proveta, nosso próximo personagem é um desses músicos que transitam com desenvoltura por esses dois universos, popular e de concerto. Nelson Aires, paulistano de 71 anos, que é nome recorrente na discografia brasileira, seja como pianista, arranjador, maestro, compositor. Da obra dele, um dos destaques dentro da abordagem que a gente propõe nessa edição da Casa do Choro é Perto do Coração. Valsa singela que a gente vai ouvir agora numa gravação de 2003, que tem como solista o próprio Nelson Aires no piano, com acompanhamento de orquestra de cordas. Essa foi Perto do Coração, composição do paulistano Nelson Aires, interpretada pelo próprio ao piano com orquestra de cordas. Outro compositor que se aproveita de elementos de concerto na criação de música popular é o carioca Jaime Vignoli, cavaquinista, professor e arranjador de 51 anos, atuante na cena contemporânea do choro, seja com o conjunto Água de Moringa, do qual participa desde a fundação, em 1989, seja em trabalhos diversos.
Jaime também é autor de uma vasta obra que contém sambas, choros e até gêneros musicais mais antigos ligados ao universo de concerto, como a música que vem agora no nosso repertório. Litorânea, quadrilha composta de 5 movimentos, sendo cada um deles dedicado a um trecho da orla carioca. Praia Vermelha, Leme, Arpoador, Avenida Niemeyer e Grumari. A gente vai ouvir essa quadrilha inteirinha numa gravação de 2011 com a Camerata Brasilis, ou seja, Aline Gonçalves e Vitor Macedo nos clarinetes, Gabriel Leite na caixa, João Gabriel Souto no violão, Glauber Seixas no 7 cordas, Luiz Barcelos no bandolim, Marcos Tanuri no cavaquinho, Maria Souto na flauta e Pedro Aune no contrabaixo. O arranjo de Litorânea é do próprio compositor, Jaime Vignoli, que nessa peça usa harmonias bastante arrojadas, repletas de elementos da música do século XX, como, por exemplo, os clusters, que são acordes compostos por vários intervalos de segundas maiores e menores, tocados simultaneamente.
Após os 5 movimentos dessa composição de Jaime Vignoli, que é litorânea, que ouvimos com a Camerata Brasilis, a gente agora vai de Clube da Esquina, ou melhor, um ilustre sócio fundador do clube, o flautista, saxofonista, compositor e arranjador Nivaldo Ornelas, belo-horizontino de 77 anos, que nas múltiplas influências musicais que formavam o Clube da Esquina, fazia parte da Turma do Jazz, com Toninho Horta, Wagner Tiso e outros. E embora o jazz seja a principal marca sonora da discografia de Nivaldo, o fato é que sua obra é formada por caminhos paralelos, entre eles o da música de concerto. Em 2015, essa porção erudita foi tema de um CD feito pelo flautista e saxofonista Davi Gank com a pianista Maria Tereza Madeira. O disco recebeu o nome de A Música de Câmara de Nivaldo Ornelas e trouxe faixas como essa valsa composta em 1980 que vem agora no nosso repertório. Sentimentos Não Revelados, composição de Nivaldo Ornelas, que a gente ouve na flauta de Davi Gank, no piano de Maria Tereza Madeira e no violoncelo de Yura Hanevski.
Outro disco que explora o encontro entre as músicas popular e de concerto é o CD Erudito Popular e Vice-Versa, lançado em 2015 pela gravadora Maritaca, trazendo o registro do belíssimo encontro entre o pianista e regente campineiro Tiago Costa e o flautista e saxofonista paulistano Teco Cardoso. O disco, gravado em fins de 2014 no auditório do Conservatório da Praça das Artes, em São Paulo, parte da proposta de fazer, na definição de Teco, uma ponte entre os dois universos, explorando a timbragem entre os instrumentos e liberdades incomuns na música de concerto. O repertório tem Villa-Lobos, Scriabin, John Williams, Carlos Gomes, Moacir Santos e composições dos próprios intérpretes, como essa que a gente vai ouvir agora no dueto do piano de Tiago Costa com o saxofone soprano de Teco Cardoso. Uma valsa brasileira composta por Teco, dedicada ao grande Zé Menezes e que recebeu o nome de Sarapuindo.
Depois de passar por Minas Gerais, pela orla do Rio e por São Paulo, interior e capital, a nossa Casa do Choro chega a Madureira, bairro da Zona Norte carioca que é berço do nosso próximo personagem, o cirurgião dentista Carlos Altier de Souza Lemos Escobar, que tem 67 anos e na música atende por Ginga. Grande violonista e compositor popular que tem entre suas fontes de inspiração o universo erudito, do qual é ouvinte quanto mais e profundo conhecedor. Inevitável que essa fonte acabasse permeando sua criação, como se pode perceber, por exemplo, no disco Avenida Atlântica, lançamento do selo Sesc São Paulo no ano passado, que joga luz sobre essa faceta da obra de Ginga. Dela, a gente destaca duas músicas que vêm agora no repertório em sequência, encerrando o nosso programa. Composições de Ginga feitas para violão solo e nas quais ele tem parceiros letristas. A primeira delas é um choro chamado Capital, cuja autoria Ginga divide com Simone Guimarães. Já na segunda, que é um frevo chamado Henriquieto, dedicado ao chorão pernambucano Henrique Anes, o parceiro é Aldir Blanc. Mas a gente vai ouvir essas duas músicas em versões instrumentais, ambas adaptadas para quarteto de cordas, em arranjos do meu companheiro na elaboração desse roteiro, o nosso Paulo Aragão. E quem interpreta é o quarteto Carlos Gomes, ou melhor, Cláudio Cruz e Adoniran Reis nos violinos, Gabriel Marim na viola e Alceu Reis no violoncelo.
E assim termina essa edição da Casa do Choro, com os nossos agradecimentos a você, ouvinte, pela audiência, e um convite para o próximo programa, em junho, que terá como tema o acordeon. Até lá! Casa do Choro. Trabalhos técnicos: Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Um programa da Rádio Batuta.